Então, muito bom dia ou boa tarde, já não sei, mas eu creio que já é boa tarde. O meu nome é João Neves, eu faço parte do Conselho Diretivo do Camões e esta poderia ser uma tarefa muito ingrata se não estivesse aqui ao lado da professora Ana Maria Martinho, que felizmente conheço há já muitos anos, porque a minha tarefa seria mediar. Ora, mediar pressuporia várias pessoas. E, portanto, é uma tarefa que eu só tenho para mediar a ela. A não ser, que é como espero, que façamos disto uma conversa convosco e com a professora Ana Maria Martinho, que é, para vos dar uma ideia, é professora na Universidade Nova de Lisboa e é uma investigadora com muitos anos de trabalho e muita obra publicada sobre as literaturas em língua portuguesa, sobre a língua portuguesa como língua não materna e também um bocadinho nos chamados estudos pós-coloniais. A professora Ana Maria Martinho tem colaborado com várias universidades em vários continentes, nos Estados Unidos, em África, tem sido professora convidada em várias instituições de ensino superior e tem também uma longa colaboração connosco, com o Instituto Camões em Portugal, e a última dessas colaborações é então neste pequenino livro, mas como os livros não se medem pelo tamanho, é um livro que estamos muito contentes de poder ter publicado e que se chama Este Imenso Mar. E para isso, como vos digo, propunha uma pequena conversa sobre este livro, que é um livro que nós editamos em maio, por ocasião do Dia Mundial da Língua Portuguesa, em formato digital, mas assim, em formato físico, ele é aquilo que se chamaria um livro que cheira a tinta, porque nós recolhemos estes exemplares 10 horas antes do voo para o Brasil. Portanto, estão mesmo... bom, se isto fosse pão, estaria quente, que vinha do forno. Não é, é um livro, mas é um livro que, como vos digo, está fresquinho a chegar às vossas mãos e teremos todo o gosto em dar-vos alguns destes livros. Eu deixava já uma palavra inicial à professora Ana Martinho. Se não se importar, tirávamos os títulos e passávamos à Ana, e eu sou o João, e como vos digo, eu gostava muito que o António e o Manuel e a Maria e a Joana pudessem também participar na nossa conversa, que é para isso que aqui estamos, para falar do mar, deste imenso mar. Professora, antes de mais, Ana, antes de mais, isto é uma antologia de poesia e eu talvez começasse a nossa conversa por esta questão que tem a ver com as antologias. Se as antologias hoje em dia continuam a fazer sentido, porque é que as fazemos, para que é que fazemos uma antologia, e depois conversaremos sobre esta em específico. Mas, em primeiro lugar, esta questão das antologias. Há quem goste, há quem não goste de antologias. Obrigada. Não sei se eu... muito obrigada. Eu vou só pedir licença para começar por agradecer esta oportunidade de me encontrar aqui convosco. Já tive a ocasião de dar uma volta pela Fara e estou de facto fascinada com o ambiente, também com este contexto multigeracional, muitas crianças, muitos jovens, e tem sido para mim um prazer enorme. Agradeço esta possibilidade e agradeço a vossa presença pela parte também que me cabe. As antologias são sempre objetos de leitura simultaneamente, para quem os faz, simultaneamente fascinantes, porque são uma tela em branco quando começamos a pensar no assunto,
E são sempre depois inquietantes, porque toda a antologia tem limitações. São sempre mais os que não estão do que os que estão representados, não é? E, portanto, o desafio é enorme e não podia ser mais aliciante. Eu acho que as antologias nunca deixarão de estar na moda, nunca deixarão de ser importantes, porque elas têm, na verdade, um valor também de representatividade de alguma coisa. Pode ser de uma época, pode ser de um tema, como é o caso aqui, pode ser de um autor apenas, ou pode ser de uma geração, por exemplo. Sob esse ponto de vista, são livros que, estando em aberto, estão abertos para quem os faz quando começa, mas depois ficam sempre como uma espécie de diálogo, abrem um diálogo com quem nos lê, depois do objeto estar completo. E porquê? Porque vocês aqui, por exemplo, vão todos encontrar alguns autores que conhecem, alguns autores que não conhecem, alguns autores que vos interpelam positivamente, outros que vos deixam mais interrogações do que outra coisa. Mas, na verdade, eu diria que as antologias nunca vão passar, porque elas têm um lugar também na edição. E têm, diria que, um lugar de construção de possibilidades e de abrir para outras obras, outros textos. Só para vermos aqui uma questão que nas antologias é talvez um pormenor interessante. Enquanto que numa obra de autor, a nossa tendência é para que o livro seja percorrido numa linearidade, numa leitura que começamos no princípio e acabamos no fim, normalmente. As antologias têm, porém, podemos chamar assim, várias portas de entrada para o livro, porque nós numa antologia não temos necessariamente que fazer uma leitura linear, podemos ir de imediato a um texto no meio, no princípio, no fim da obra, ou eventualmente selecionar um autor ou vários autores e não termos que percorrer toda a obra, porque eventualmente tendo um fio agregador, ela não tem uma linearidade, ao contrário do que acontece num livro normal, diria. Ora bem, eu concordo inteiramente e vocês têm aqui um índice. Provavelmente, se pegarem aqui nesta edição, vão começar pelo índice. E, como eu dizia há bocadinho, há autores que vos vão ser familiares. Por exemplo, se vocês provavelmente vão conhecer o Herberto Helder, por exemplo, e o Tolentino de Mendonça. Se vos forem familiares autores dos países africanos, vão encontrar lá também uma epígrafe do Miyakoto. Vão encontrar uma epígrafe e um poema do Rui Eduardo de Carvalho, de Angola. E depois do Luís Cardoso, de Timor, outra epígrafe também, que ele esteve aqui. Esta é uma antologia que se faz de entradas e saídas diretas, cada um lê aquilo que quer, mas pode ler-se em continuidade. E é aí que entra a questão do tema. Selecionámos poemas que tinham, de alguma maneira, uma relação com o mar, com os oceanos, com a ideia da viagem, não é? Também a ideia daquilo que se aprende quando nos fazemos ao mar de diferentes maneiras. E aqui isto é literal, mas também é simbólico, não é? É também essa ideia de percurso, de crescimento, de ir à procura de lugares e trazer alguma coisa de volta. Ou ter ido a um lugar e querer contar o que lá se passou, tanto na ida quanto no regresso. Então procuramos encontrar aí um conjunto de confluências, um pouco desta natureza. Também a questão geracional. Procuramos ter autores representativos de diferentes gerações, autores mais jovens, autores ditos consagrados, autores que estão agora a fazer também o seu caminho e a tentar encontrar soluções novas para escrever poesia. E aqui estou-me a lembrar, por exemplo, de uma escritora que é a Gisela Casemiro, que
tem trazido muita novidade ao campo poético em língua portuguesa e em contraste com outros autores de outras gerações. Temos também autores que já não estão entre nós, alguns que até falecidos há relativamente pouco tempo, na verdade são 13. Eles não entraram aqui por homenagem direta pelo facto disso ter acontecido, mas porque são 3 autores que posso citar-vos, são Arlindo Barbeitos, a Maria Alexandre Dascals, são poetas de Angola. Depois o Eduardo Aito, um poeta de Moçambique, mais jovem que eles. Por exemplo, só para vos contar, todos estes autores têm também histórias, histórias de vida, que de alguma maneira se associam àquilo que é a escrita deles. Por exemplo, no caso do Arlindo Barbeitos, de Angola, é um autor que esteve na guerra, foi um homem do que chamamos o Maqui. Ele fez a guerra contra o colonialismo. A sua poesia é uma poesia que conta isso, conta também um pouco o que é que faz um intelectual no meio de uma guerra. E deu-nos testemunho disso, e uma parte desse testemunho é em língua portuguesa, outra em línguas africanas, em língua quimbundo também. Mas o poema dele, na verdade, nem é sobre Angola, é sobre São Tomé e Príncipe. E a viagem que ele faz é uma viagem histórica daquilo que São Tomé e Príncipe tem também a dizer acerca de uma história partilhada com Angola. E, portanto, nós procuramos ir encontrando este tipo de trânsitos que são temáticos, são de ideias, são históricos, mas são também, de alguma maneira, estilísticos. Toda esta poesia, para nós, é uma poesia que merece atenção, que merece ser lida, porque se apresenta com uma textualidade de grande qualidade também, do ponto de vista estilístico e das ideias. Temos muitas mulheres aqui também representadas, mulheres que falam da vida das mulheres e das diferenças de leitura que as há em termos de visão sobre a viagem e sobre a permanência na casa e a distância em relação a diferentes lugares. É a Ana Paula Tavares, de Angola também. Já falei da Gisela Casimiro. De Cabo Verde, temos a Dina Salústio, que nos deixa uma mensagem sobre o que é observar o mar a partir de um país que é um país insular. Cabo Verde é um país só de ilhas. E podem imaginar, com uma diáspora vastíssima, podem imaginar o quanto isso também tem impacto sobre a produção literária, não é? E depois temos poesia de Goa, de Macau também. Enfim, procuramos conjugar esta diversidade de gerações com a diversidade de contributos. Não estivemos à procura de contabilizar quantos poetas de cada lugar, não foi por aí, mas procuramos que a antologia representasse a diversidade que é real e que tivesse ressonância nessas realidades todas, e procuramos por isso trazer aqui vozes diversificadas e certamente polifónicas, porque a esmagadora maioria destes poetas é multilingue, não fala só, ou falava só em português, não escrevia só em português. E, portanto, essa dimensão ilumina a língua portuguesa e, para nós, merece uma atenção muito especial, que haja, de facto, esse foco num português que está alimentado de outros idiomas. E isto liga-se outra vez à ideia dos mares e das viagens que por eles se vão fazendo, porque todas essas línguas de todas essas partes do mundo nos trazem, nos devolvem muito de memória e também de património partilhado, não é? Vamos ver se... Eu fazia uma primeira abertura, uma questão que queiram colocar,
comentário, alguma coisa que vos surgira para já. Eu sei que é muito difícil Se quando alguém não se tem quiser o ler livro algum na poema. mão. Nós estamos a tentar ir projetando também aquilo que é o livro, mas é um bom desafio. Se algum dos vocês, a quem eu agradeço imensa presença, se quiserem fazer uma leitura de um dos poemas, para nós é muito bom. As redes que sobre o chão encontro estendidas são cartas oceânicas que escreve o fundo do mar. Do texto salta a prata dos peixes, o verde amaciado das algas e uma estrela imóvel que explode, por dentro, a terra toda a girar. Claro que a areia as grava, nossa forma de escrita mais milenar que a geringonça mágica de Gutenberg. Por que Deus descansa aqui, ao cair da noite? Silenciosamente medita por entre as lágrimas das tartarugas que junto a ele vêm desovar, ou de um negro macua, estirado sobre o desgosto, a chorar um amor que, por teimosia, não quer morrer. Olha, eu tenho todo o gosto em oferecer-lhe o livro, assim pode continuar a ler a página seguinte. Mais alguma? Sim, quero ler? Ótimo, ótimo. Página 49. Bom dia a todos. De uma escritora de Cabo Verde, Glória Sofia. Só um minuto, ver se nós conseguimos pôr aqui. Exato, está aí. Isso. Glória Sofia, mar, ó mar. Traz-me a tua onda, invade o meu coração e leva as mágoas. Leva os rios dos desalmados, a raiva dos vencidos. Mar, ó mar, abraça-me como abraça as ilhas. Beija-me como beijas as rochas. Ama-me como amas as areias. Posso ler? É da Gisela Casimiro, que é uma escritora de origem guineense que vive em Portugal. Também jovem, são as duas jovens. Vamos lá. Há um risco na pedra da praia, onde devo deixar o meu nome. Ó dia, ver o mar num dia triste, é transformar o dia noutra coisa. Para trás, a luz desta tragédia, de onde quer que se olhe, alguém ficou para trás. Posso fazer uma pergunta? Não sei se estão a ver que eu estou a tentar comprar-vos a todos para a leitura. Não sei se estão a perceber a estratégia. Mas... Posso fazer uma pergunta? Sim. Força. Como foi feito esse trabalho para estar encontrando todos esses autores? Como foi o tipo de pesquisa? Como foi perguntado? Como é que foi o tipo de pesquisa para reunirmos todos estes autores? Deixa-me só acrescentar aqui um ponto que era, antes de passar à Ana para a questão dos autores. Como eventualmente saberão, realizou-se em Portugal, no final do mês de junho, uma grande conferência mundial sobre os oceanos. Era uma conferência das Nações Unidas, organizada por Portugal e pelo Quénia, em conjunto, e essa conferência visava discutir, refletir sobre esta questão essencial para o nosso futuro, que são os oceanos. Não apenas do ponto de vista ambiental, não apenas do ponto de vista da conservação dos ecossistemas do mar, mas também do ponto de vista da economia, porque sabemos que no futuro alguma da nossa economia, provavelmente muita, passará pelo mar. E, portanto, esta conferência era muito importante. E aquilo que a nós, Camões, nos mobilizava na ideia da antologia, e daí também a temática do mar, era que
nessa conferência, discutindo-se o mar sobre um ponto de vista económico, ambiental, científico, académico, não se discutiu sobre um ponto de vista cultural. Isto é, não houve nenhum painel inscrito naquela conferência que abordasse a questão do mar de um ponto de vista da cultura, do ponto de vista da representação que o mar pode assumir para as pessoas, para os povos, para os criadores, para os imaginários, para as identidades. E então, para nós Camões, a ideia era deixar que a parte literária fosse tratada por quem sabe, por quem trabalha nessas áreas. Mas queríamos também dar uma mensagem de que não se podem esgotar as discussões sobre qualquer tema hoje sem que lá tenhamos esta dimensão para nós fundamental nas nossas vidas, que é a dimensão da cultura. E, portanto, este livro foi também uma forma, uma mensagem que quisemos dar à conferência, a dizer isto também é importante. E por isso, esta temática do mar que desafiámos a Ana Martinho para, dentro disto, irmos então à procura daquilo que o mar, num sentido aqui muito aberto, muito amplo, que aliás a Ana já tentou, já esboçou, num sentido do mar aqui como tudo o que é viagem, tudo o que é trânsito, tudo o que é registro, memória, tudo aquilo que faz parte da identidade das pessoas, fôssemos à procura dessa seleção. Como é que ela decidiu? Bom, ela que se explica. Na verdade, é fruto do meu trabalho e dos textos que conheço, mas também foi um trabalho de equipa, porque em alguns casos eu consultei alguns colegas daqui do Brasil e de outros contextos que são especialistas também nestas áreas da literatura, de língua portuguesa. Eu consultei alguns colegas e perguntei se eles teriam contributos a dar em termos de escolhas. Portanto, aqui foi um trabalho também em parceria, em que eu procurei não só partir de algumas escolhas minhas, de autores que eu conhecia bem, de autores que me parecia que faziam todo sentido. Por exemplo, o Edward White, que lemos há pouco, foi uma escolha muito pessoal, porque a obra dele penso que é muito interessante nesse sentido. Ele escrevia muito sobre a ilha de Moçambique, e aí temos um grande repositório de coisas sobre o mar e a praia, etc. E depois outros colegas ajudaram-me, também os próprios autores, porque os vivos a quem fomos pedindo autorização para publicar, alguns mandaram-nos mais do que um texto e nós depois escolhemos um que nos parecia fazer mais sentido no contexto. Noutros casos escolhemos os textos, e tivemos que consultar as famílias para ter autorização, no caso das pessoas falecidas, para termos autorização de publicação. Portanto, foi todo um conjunto de sinergias, foi um diálogo, na verdade. E depois, pelo lado da produção do Instituto Camões, que nos foi também acompanhando permanentemente neste processo de fixarmos os textos e de fazermos as seleções finais. Mas pronto, há uma espécie de osso que partiu das escolhas minhas, mas depois houve muito que foi com o contributo de outras pessoas, do lado da produção, mas do lado da seleção de textos também. Mais alguma questão? Podemos ler um pouco mais? Gostava só de mostrar um pouquinho mais, se podemos avançar. Eu gostava só de o Herberto Helder, porque é, digamos que, um grande clássico da literatura em português, é uma referência. Se alguém quiser ler esta primeira parte deste poema do Herberto, estamos na página 51. Alguém quer
Sim, obrigada. Se quiser ler completo, fica à vontade. Só As 2 páginas? 51. Tá bem. Bom dia. Mar de Cabo Verde. Água da vida, água da esperança, água dos sonhos. Caminho que salga a alma. Encontro de todas as lágrimas, mar. Berço dos pescadores. Oração das peixeiras, alegria das crianças, leveza das melancolias. Mar. Estrada eterna que separa os corpos, estrada eterna que une os continentes. Mar. Sonho dos ilhéus, destroços dos corações. E agora aqui, se não se importa. Obrigada. Imagina. Todas pálidas, as redes metidas na voz. Todas pálidas, as redes metidas na voz. Cantando os pescadores remavam no ocidente, e as grandes redes leves caíam pelos peixes abaixo. Por cima, a cal com luz. Por baixo, os pescadores cheios de mãos cantando. Cresciam as barcas por ali fora, a proa aberta como uma janela ao sal. Metida na voz, toda pálida, a proa remava no ocidente com a cal que os pescadores remavam, cantando grande pela luz afora, ao sol, ao sal. E o Espírito de Deus, como um livro, movia-se sobre as águas, com seu motor à popa, veloz, peixe suntuoso, o Espírito de Deus, motor de um número de cavalos, galgava a antiga face pálida das águas. Enquanto, cantando as redes, os pescadores metiam as mãos cheias de cal pelos grandes peixes abaixo. Obrigada. Muito obrigado. Isto é uma coisa, é também uma coisa que me dá uma grande satisfação. Este é um livro que é uma antologia de poetas, não só de países de língua portuguesa, porque estão aqui vários que são efetivamente países, mas como digo, estão aqui escritores que escrevem em português, de Macau, que é da República Popular da China, mas também de Goa, que é da União Indiana, da Índia, e portanto não é apenas de países, mas também de regiões e de outros países, mas que escrevem em português. E portanto em si, este é um livro de várias línguas, sendo um livro todo em português. Mas é efetivamente um livro em que se reúnem escritas diferentes, todas elas com esse substrato comum que é a língua portuguesa. E o que é delicioso é que se fosse eu a ler estes poemas, tê-los-ia lido de uma forma inteiramente diferente do que como se chama? Marisa. Patrícia. Eu tê-lo-ia lido de forma muito diferente daquilo que a Patrícia leu. E provavelmente se estivéssemos aqui um colega nosso, oriundo de Angola, ou de Moçambique, ou de Cabo Verde, e ele lesse o mesmo poema, provavelmente esse mesmo poema teria ainda uma outra leitura completamente diferente pela forma como ele aborda a língua, pela forma como ele ataca a palavra, como ele carrega o acento nesta ou naquela sílaba, nesta ou naquela consoante ou vogal. E isto é, para mim, é muito bom. Gostei muito da sua leitura e encanta-me esta forma como uma mesma língua que falamos tem esta diferença, esta abordagem tão diferente que lhe fazemos, mas que é tão boa. Muito obrigado. E o livro? E uma epígrafe do Miyakoto: você guia o barco e eu conduzo o furacão. Então nós procuramos ir juntando à antologia, juntando também algumas anotações tiradas de textos em prosa, para irmos sinalizando o tema também. E gostamos muito desta epígrafe do Miyakoto. Também só assinalar que, para além destas questões das epígrafes, temos 5 ilustrações na obra, que estão devidamente identificadas também, com os respectivos autores, também eles, exceto 2 de países de língua portuguesa, e não era o objetivo, não era criar aqui separadores, nem criar capítulos na obra, mas, por acaso desta epígrafe de Miyakoto, encontramos
uma imagem que está na página seguinte, que era uma imagem que nos pareceu bem, mas de maneira nenhuma a intenção era aqui criar uma repartição, um seccionamento da obra. Mas, enfim, achamos que aqui e ali, para respirarmos um pouco na leitura, faria bem esta imagem. Odete Semedo é da Guiné-Bissau, Orlando da Costa também de Goa, Ovídio Martins de Cabo Verde, Paula de Angola e aqui a Priscila Branco, que é do Brasil. Se alguém quiser ler este poema da Priscila Branco, é uma jovem escritora. João, tem ali aquela senhora que quer ler. Na página 78, se quiser ler esse poema da Priscila. Para Priscila Branco, um dia olharemos para trás e veremos areia. O mar terá ido embora. Deixou filhos perdidos, morrendo no fundo. Encalhou mais de 1000 barcos em seu útero. Escorreu segredos pelas montanhas ainda úmidas. Largou cada homem à sua própria seca. Foi embora, nunca olhou para trás. Desinventou o horizonte. Faliu bússolas. Rasgou a história. Hoje passa bem. Obrigada. Não sei como é que estamos de horas. Pronto, então queria só, para terminar, já agora, estou a andar ao contrário, acho eu. Tony Checa, da Guiné-Bissau, Vera Duarte, Yao Feng, de Macau, e como epílogo temos um texto inédito, que é um texto para teatro, que foi feito só para esta edição. Temos vários inéditos, vários poetas também ofereceram poemas que foram aqui publicados pela primeira vez, e o Ricardo Cabasso é um jovem dramaturgo que fez um epílogo só para esta edição também. Da minha parte, estou muito grata pela vossa colaboração e espero que gostem da antologia. Muito obrigada. Exato, se ainda faço uma última ronda, se quiserem colocar alguma questão ou alguma pergunta, porque ao som da música gostaria de agradecer mais uma vez a vossa presença, terem vindo e estarem este momento connosco, e o que espero é que esse imenso mar que fica agora convosco vos traga bons momentos, boas viagens e enfim, que vão e que voltem aqui, este espaço também, ao longo dos dias que ainda faltam de feira, para acompanharem todo o programa que aqui decorre. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa colaboração. Muito obrigado.